terminei Pachinko e vim contar para vocês sobre a história dessa família. O livro vai ter uma personagem central, que é a Sunja, mas em alguns momentos vai até parecer que ela não é a protagonista, que ela é uma coadjuvante, porque a gente vai ter outros protagonistas. Esse livro vai contar a história de 5 gerações dessa família. Ele começa em 1910 e termina em 1989. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre os avós dela, sobre os pais dela, sobre ela, os filhos e os netos. Esse livro vai ter 3 fatos históricos principais. Então, na infância da Sunja, a Coreia a Coreia, porque não tinha Coreia do Sul e do Norte ainda na época, tinha sido dominada pelo Japão. O Império Japonês tinha um projeto de expansão na época e a Coreia fez parte desses territórios. Isso aconteceu em 1910 e essa dominação ela só terminou em 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, em que o Japão foi derrotado. Então, esses 2 fatos principalmente vão afetar muito a vida dos personagens do livro. A Guerra das Coreias, a separação das Coreias acaba não afetando tanto a história, embora ela seja citada, porque está dentro desse período histórico, mas ela acaba não sendo tão citada porque os personagens, quando a Sunja se casa, ela se muda para o Japão, e aí tanto os filhos dela quanto os netos vivem no Japão. Pelo resto da história, eles não conseguem voltar para a Coreia, até porque depois da Segunda Guerra, o país ele já tinha sido um pouco devastado pelo Japão, e aí a guerra acabou devastando ainda mais, e para eles acabou sendo mais seguro financeiramente, né, até por eles já estarem estabelecidos, continuar no Japão, apesar de ter várias dificuldades como preconceito que os coreanos sofriam no Japão. É um tema bem interessante, eu gostei bastante porque, primeiro, que a gente não estuda muito a história da Ásia. A gente, quando estuda a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, na escola, a gente aprende muito mais sobre ali os países da Europa, sobre os Estados Unidos. A gente até sabe algumas coisas do Japão, tipo dos kamikaze e tal, mas eu gostei muito porque a gente vê aqui no livro como que era a vida, como que era o dia a dia deles, quais eram as consequências, como era fazer parte dos povos que eram dominados pelo Japão nessa época. E muita coisa aprendi muita coisa que eu não fazia ideia. A segunda coisa que eu gostei muito desse livro é mostrar como as gerações de uma família são influenciadas, não só pelo momento histórico, mas também pelos esforços das gerações anteriores. A Sunja sai de uma Coreia muito rural e vai para um Japão que está se industrializando, que já é mais moderno, que já é um país muito diferente da realidade que ela tinha. Ela nasceu no sul da Coreia. E como ela vive aí praticamente o século XXI inteiro, né? Aliás, o século XX inteiro, ela vê muitas mudanças. E ela vê como os filhos dela, os netos dela, nascem nessa época diferente, pertencem a essa época, e ela, que pertence a uma época que é muito distante para eles, que eles não viveram, com coisas que eles não conheceram, precisa ir aprendendo a se adaptar a essas mudanças. Eu gostei muito disso. Gosto muito dos relacionamentos também dentro do livro, os relacionamentos familiares da Sunja com a cunhada dela, da Sunja com o marido, dos filhos dela, e eles vão também formando as suas famílias, o neto dela, que vai aparecer também da infância até a vida adulta. Então, é bem diferente, bem interessante. Ele vai tratar bastante do preconceito e da adaptação em outro país, de não ser aceito, né? Os coreanos sofriam muito preconceito dentro do Japão, mesmo depois que a dominação terminou. Os coreanos que decidiram continuar vivendo no Japão ainda tiveram bastante dificuldade, bastante preconceito. E vai tratar um pouquinho também, mais pro final, do preconceito que os asiáticos sofrem fora da Ásia. E para terminar, esse vídeo já ficou um pouquinho longo, mas para terminar, eu
Achei muito legal estudar um pouco, aprender nesse romance um pouco sobre a realidade de um país que, assim como o Brasil, está fora desse eixo da Europa Ocidental, dos Estados Unidos, que são o que domina muito a nossa cultura, né? Porque aqui a gente consegue estabelecer várias relações com a nossa realidade aqui como brasileiros também, visto que se a gente olhar para as nossas próprias famílias, elas também passaram durante o século XX por sair de um Brasil muito rural, de um Brasil com áreas muito remotas. Até hoje a gente tem essas questões, né? Que não acontecem lá porque são países muito pequenos, mas aqui no Brasil a gente ainda tem áreas extremamente rurais e a gente tem as nossas famílias, os nossos avós, os nossos pais saíram de um contexto muito rural para um país mais industrializado, passaram por dificuldades, famílias como a minha, por exemplo, que a família do meu pai saiu do Nordeste, veio para o Sudeste para buscar uma vida melhor, para trabalhar, e ainda assim sofreram dificuldades, sofreram preconceito. Então, acho que mesmo que a Ásia pareça que é um lugar muito distante da gente, muito distante da nossa realidade, por estar fora desse eixo de países que são mais ricos, mais estabelecidos e que têm um domínio, né, sobre a maioria dos outros países do mundo, seja esse domínio cultural ou econômico, a gente consegue encontrar várias relações muito interessantes com a história deles, na nossa história também como brasileiros, na história das nossas famílias, e de perceber isso, como os esforços das gerações anteriores, das nossas famílias, também estão moldando a vida que a gente vive hoje. É uma leitura muito boa, ele é bem grandinho, né? Ele tem quase 500 páginas, ele é um livro médio, né? Tem livros bem maiores que ele, mas a Min-Jin Lee tem uma escrita muito fluida, muito fácil de acompanhar. Eu achei que eu ia me perder por passar por um período histórico tão longo e por ter também muitos personagens, muitas situações. Eu achei que eu ia me perder um pouco na história, mas isso não acontece. Ela consegue conduzir a história de uma forma muito fluida e muito clara. Você não se esquece de nenhum personagem, você não se perde nos acontecimentos. E então, 10 de 10, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. O vídeo ficou longo, mas assim, ele merece, gente. E obrigada a quem chegou até o final. Um abraço e até a próxima.